Durante a sua exortação, o pastor se referiu ao grande trabalho que Deus tem para restaurar a nossa vida. Ele diz que nós temos em Jesus um pastor que é fiel e que trabalha ao nosso favor. E esse pastor, ele, conforme o tempo determinado por Deus, ele vai resolvendo todas as nossas dificuldades. É um pastor fiel, porque sobre ele repousa o Espírito de Deus. Nós entramos para a igreja do Senhor e chegamos aqui com problemas de natureza variada. Uns têm dificuldades pessoais, estão angustiados, estão aflitos. Outros perderam seus parentes há pouco tempo, também não sabem muito bem como enfrentar a dor da separação. Alguns estão enfermos, outros têm dificuldades financeiras, outros estão cheios de maus pensamentos. Enfim, chegamos na casa do Senhor carregando um peso que nos faz sofrer. E viemos à casa do Senhor porque não encontramos solução lá fora para as nossas dificuldades. Já procuramos. A casa do Senhor é o último recurso. E se nós mesmo assim, se nós procurarmos o Senhor com a sinceridade do nosso coração, Ele o fará. Ele nos livrará de todos esses males que estão sobre a nossa casa. E mais, Ele estabelecerá um cuidado muito especial, porque nós passamos a ser ovelhas do seu pasto. Estávamos perdidos. O Senhor nos trouxe para perto dele. Muito bem. Já há alguns meses na casa do Senhor, já há alguns anos na casa do Senhor, já percebemos que o Senhor é bom, as dificuldades já foram superadas. E agora? Como vai ser? Será que Deus está diante de nós apenas para resolver as questões relacionadas com a vida temporal? Com a vida que acaba? Ou Ele tem a nos oferecer algo mais? Olhando para a Escritura Sagrada, quando nós vemos a vida do Senhor, a maneira como Ele lidava com seus discípulos, com as suas ovelhas, Ele oferecia muito mais. Ele abria uma porta para que aquele que quisesse pudesse servir na sua casa. Servir, trabalhando para libertar corações. Libertar do quê? Da escravidão desse mundo, das mentiras desse mundo. Nós queremos pedir à igreja para abrir o Evangelho. Vamos no primeiro Evangelho da Escritura dos cristãos, que é o Novo Testamento. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10. Os que estão nos acompanhando em outras cidades, por favor, as famílias e comunidades reunidas, abram o Evangelho segundo Mateus no capítulo 10, onde Jesus determina tarefas aos seus discípulos. Irmãos, nós temos 4 narrativas evangélicas, ou seja, 4 autores, 4 pessoas
que escreveram acerca da vida de Cristo, dos seus atos. Examinando todas as narrativas, nós percebemos que alguns discursos, algumas passagens, elas são extremamente graves, porque tratam de determinados temas com profundidade. Esta passagem, eu chamo a atenção dos irmãos, porque o Senhor, Ele deseja que nós, além de sermos atendidos nas nossas necessidades, Ele quer nos ver servir na causa do seu Evangelho. E para isso, nós temos que estar dispostos a servir. Não é uma obrigação, é um chamado. Vamos acompanhar a leitura. Olha que introdução. Chamando os seus 12 discípulos, o Senhor lhes deu poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Veja, o Senhor dá o poder para você servir. Não é seu o poder. De que espíritos imundos o Senhor está falando? Expulsar de onde? Na vida de Jesus, nós vemos Ele expulsando demônios em muitas ocasiões, porque os espíritos malignos, eles podem penetrar a mente de uma pessoa, trazendo-lhe enfermidades, alterando o comportamento das pessoas. É quando nós vemos filhos nossos, irmãos nossos, que nós conhecíamos antes num determinado contexto, e que de uma hora para outra tiveram a sua vida profundamente mudada. Passaram a beber, passaram a usar drogas, estavam com a família bem estruturada, tiveram a sua família destruída, passaram a roubar, e nós não sabemos qual é a razão de mudanças repentinas que acontecem no comportamento das pessoas. Mas a Escritura nos ensina que os demônios, os espíritos malignos, que Jesus chama aqui de espíritos imundos, porque não trazem nada de bom para as pessoas, eles podem perturbar profundamente a vida de uma pessoa, levando-a, inclusive, ao desequilíbrio. Muitos desses se encontram internados em sanatórios, tomando remédios, aos quais a medicina do homem não consegue curar. Mas nós podemos curar, nós podemos ajudar não só esses que estão em situação grave, de profundo desequilíbrio, mas também aqueles que estão tendo a sua vida modificada, o seu comportamento mudado por influências estranhas ao conhecimento humano, mas que nós sabemos que existem e conhecemos muito bem. Os espíritos imundos, malignos, eles estão por toda parte, porque são agentes do maligno, do diabo, e o desejo deles é destruir a vida daqueles que estão andando no caminho do bem, ou daqueles que estão, pelo menos, desejando este caminho. Eles não querem ver as pessoas felizes, porque os demônios, eles são profundamente infelizes.
O Senhor, Ele quer que nós ajudemos a essas pessoas. Se nós quisermos. Porque se nós quisermos, nós vamos servir ao Senhor. Eu não tenho tempo, pastor, eu estou muito ocupado com o meu trabalho, o meu campo, o meu gado. Então não é para você. Mas se você tem o desejo de servir a Deus, Ele vai credenciar você, porque o poder é de Deus. E Ele vai dar a você o dom de expulsar o mal das pessoas. Vai te dar condições de curar as enfermidades. E todo o mal. De simples homens e mulheres que só cuidavam das coisas desse mundo, nós vamos passar a cuidar das coisas do outro mundo. Cuidávamos apenas das coisas temporais, vamos passar agora a cuidar das coisas eternas. De pessoas que pensavam apenas na própria felicidade, a cidadãos ocupados também em construir a felicidade das outras pessoas. Isso tudo é ser servo de Jesus. Esse ministério está à disposição daquele que quiser servir. Vamos seguir com a leitura. Eu quero mostrar aos irmãos alguns aspectos do ministério da servidão. O que é ser discípulo do Senhor? O nome dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro. André, que era seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Escreveu o evangelho. Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa do Senhor, da casa de Israel. Primeiro ponto, irmãos. A palavra não é para ser levada para quem está se divertindo lá nos bailões da vida. Os gentios e os samaritanos eram pessoas que estavam degeneradas espiritualmente. Os gentios acreditavam em outros deuses. Os samaritanos tinham se transformado em idólatras. Aqui nos nossos dias, o ministério deve estar voltado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A palavra diz que o povo de Deus seria espalhado pelo mundo. Está espalhado no mundo, irmãos. Não é para pegar a palavra de Deus e ir lá levar na universidade. Eles não vão aceitar.
Não é para ir lá pregar para os políticos a palavra de Deus. Eles não vão aceitar, eles estão ocupados lá com a vida deles, com os afazeres administrativos da nação. Pastor, onde é que estão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Como é que nós vamos achar o povo de Deus que está espalhado no mundo? Jesus responde: eu não vim a este mundo para os que estão sãos, mas eu vim para os enfermos. Procurai as ovelhas da casa do Senhor, aonde está o sofrimento, aonde está a tragédia, aonde está a doença, aonde está o infortúnio, aonde está o insucesso. É ali que está a ovelha perdida da casa de Israel. Ali ela vai receber a palavra de Deus com alegria. Não adianta você ir falar para o outro que está são. Ele diz: não, mas estou tudo bem, em casa está tudo certo, não está me faltando nada. Esse não precisa do Senhor Jesus. Esses não precisam de médicos, diz o Senhor. Eu vim para os que estão enfermos. É aí que nós precisamos desempenhar o nosso ministério. A estas ovelhas que estão perdidas, o Senhor tem sinalizado a vida dessas ovelhas com dificuldades de toda ordem, para que elas sejam ajuntadas. Estão mais perto do reino de Deus os que estão sofrendo do que os que estão no conforto. Os irmãos percebem a natureza do trabalho missionário. Mas pastor, o mundo procura o conforto, procura a felicidade de todos, procura distribuir melhor as rendas, fazer melhores leis para que todos sejam felizes. Você acha que o problema da felicidade está ligado aos bens que a pessoa tem? De que felicidade o mundo está falando? O que é ser feliz no ponto de vista do mundo? É ter o quê? Dinheiro, bens, automóveis, roupas, conhecer lugares que estão distantes em outros países. Irmãos, milionários, famosos, também se matam, também são viciados em droga, também adulteram, também se separam. Tem muitas mulheres, muitos maridos. Os milionários, eles têm tudo. Tem fama, tem conhecimento, tem isso, tem aquilo. Mas eles não têm a riqueza verdadeira. Eles não têm a riqueza verdadeira, que é o conhecimento de Deus, das verdades do Senhor. Então a felicidade do mundo não é a felicidade de Deus. São coisas distintas. Nós precisamos deixar de ser enganados. Irmãos, nós somos o povo de Deus. O povo de Deus não pode ser enganado por falta de conhecimento. O Senhor disse isso no passado: o povo dele foi levado escravo para a Babilônia, porque o povo não tinha conhecimento da palavra. A palavra hoje está disponível a todos nós. Há maior desenvolvimento intelectual, científico, que nos permite compreender em mais profundidade as coisas do Senhor. Por isso, quando alguém está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, por maior que seja, essa pessoa está mais perto do reino do que outro que nada está passando, que nada está sofrendo, que todas as coisas dão certo para ele. Aliás, se todas as coisas derem certo, é muito suspeito. Os irmãos concordam? Nós vivemos num mundo que o apóstolo João disse está mergulhado no maligno. Quer dizer, o espírito, por toda parte que está por aí, não é de Deus. Olha, se todas as coisas estão dando certo para você, meu irmão, não dá nada errado. Então quem está governando a tua vida? Na Escritura não tem isso.
Só se for um outro Deus. Nem sei qual. Não quero nem saber. Eu fico com meu Deus. Das dificuldades, das provas, dos desafios. O Deus que dá a tua ração todo dia para você comer, não deixa sobrar no banco, para você não encher sua cabeça de fantasias, de bobagens. Não deixa você comprar aquela casa dos teus sonhos, o carro do teu sonho. Um Deus que guia você nos caminhos dele, para que nós tenhamos as riquezas eternas, e não as riquezas que os ladrões roubam, que a ferrugem consome. Ide, diz o Senhor, versículo 7, e pregai, dizendo o quê? É chegado o reino dos céus. Isso é o que nós temos que pregar. As pessoas comuns, os gentios, no caso aqui os descrentes, eles nem se importam com isso, eles nem sabem o que é reino de Deus, eles nem sabem que tem pastor, que existe aprisco. Não se interessam. Mas as ovelhas do Senhor ouvirão a voz do Senhor. As ovelhas perdidas da casa de Israel, essas ovelhas é que nós precisamos ajuntar. E você está sendo chamado para ser um servo de Deus, um discípulo do Senhor, anunciando estas boas novas. E de pregar, o reino de Deus é chegado. Mas o que é o reino de Deus? Vai chegar um mundo novo, meu irmão. Mas o que é o mundo novo? Uma nova humanidade. E essa aqui, o que vai acontecer? Vai morrer. Mas o senhor tem certeza que vai morrer? Está escrito. Quando vai ser? Não sei, nem o Filho de Deus sabia. Perguntaram para ele, ele disse, nem eu sei, só meu pai. Mas está escrito, vai morrer. Não tem conserto, não tem conserto. E se os governantes do mundo todo se ajuntar, os sábios, os cientistas, as universidades, todo mundo se ajuntar para poder resolver o problema do mundo, não tem conserto. Nós não sofremos por falta de conhecimento. Nós já conhecemos tudo. Nós temos uma natureza espiritual invisível que conspira contra a felicidade da humanidade. Esse espírito, ele teve origem no nosso atraso espiritual e é alimentado pela maldade dos homens. E ninguém pode agir contra ele, a não ser o Senhor. Está escrito, ele é o príncipe do mundo, vai destruir o mundo. Não vai acabar o planeta, mas vai destruir a velha humanidade para nascer uma nova humanidade. Novos céus, uma nova terra, segundo o profeta Isaías. Povo de Deus, nós estamos sendo chamados para morar nesse mundo novo. Vamos anunciar, ovelhas de Israel, vocês estão sofrendo, vamos acabar com este sofrimento. Jesus está te chamando, venha para participar. Mas e as outras coisas? Vão se desfazer. Não tem solução? Não tem solução. Pode começar a sonhar com uma nova humanidade, com um novo mundo. Anunciai o reino de Deus. Precisa fazer teologia? Não faça teologia, não tem necessidade. Você vai se atrapalhar. Anuncie o reino de Deus. Ide, pregai, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste. Os dons é de graça dai. Amém? Não é nosso, os dons. O Senhor vai te dar o dom, não é nosso.
Irmãos, a gente está acostumado a beijar a mão de padre. Sabe o que é isso? A gente adora alguém que interceda por nós. Estamos condicionados a isso há muito tempo. Um pastor, um guru, um espírito, irmãos, assuma o seu sacerdócio. Você, mãe, você que é dona de casa, alguém está doente, ore. Por que não? Ore, põe a mão sobre a pessoa, ore em nome de Jesus. Pede para aquela enfermidade ir embora, em nome de Jesus. Isso não tem nada a ver com ciência, irmãos. Ah, mas eu não sei, pode ser um germe, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser não sei o quê. Nós não somos doutores, não somos cientistas, nós não estamos tratando aqui de coisas da carne. Você diz para a enfermidade ir embora, em nome de Jesus, ora e espera. Se ele quiser, a enfermidade vai embora. Entende? Você começa a agir agora, você começa a fazer. Você, minha irmã, você, meu irmão, começa a ministrar, a desempenhar o seu ministério para Cristo. Você que está aí longe, na sua casa, não tem necessidade de ir atrás do pastor. O pastor é um homem como você, meu irmão, como você, minha irmã. Você vai se surpreender com o que você é capaz de fazer. Põe sua mão, ore e peça ao Senhor para Ele fazer. De graça, as coisas de Deus não podem ser cobradas sob nenhum pretexto. Tá bem? Nenhum pretexto. São dons que nós recebemos do Espírito de Deus gratuitamente. De graça deve ser espalhado. Vamos ao versículo 9. Eu acho que esse é um dos mais belos e profundos discursos da Escritura. Não vamos interpretar todo, não. Eu não quero entrar aqui no caminho da escatologia, que é a parte do fim do mundo. Não vamos falar disso. Vamos só falar do ministério. No versículo 9 ele diz para você não possuir ouro, não possuir prata, nem cobre nos vossos cintos, nem nas suas bolsas para a sua viagem. Não é necessário que você tenha 2 roupas, nem sandálias, nem bordão. E diz assim: digno é o operário do seu alimento. O que o Senhor quer dizer aqui? Vamos viajar, vamos iniciar nossa pregação, vamos desempenhar o nosso ministério, não vamos ter nada materialmente. Nada que seja material, não preciso me preocupar. Veja o que ele diz. Ele quer dizer assim aqui no finalzinho: digno é o operário do seu alimento. O que significa isso? Que você não precisa se preocupar com as coisas terrenas, com seu morar, com seu vestir, com seu comer, porque ele vai sustentar você. Não me pergunta como, mas não vai te faltar. Entendeu? Você vai servir na casa do Senhor. Como é que ele não vai te assistir? Você se alistou no exército de Deus para lutar contra o inimigo, anunciando boas novas. E quem te alistou não vai cuidar da tua casa. Vai deixar seus filhos passar fome? A sua esposa passar fome? O seu marido? Digno é o operário do salário que ele ganha. Você não precisa se preocupar. É isso que ele quis dizer, irmãos. Não tem que se preocupar. Em qualquer cidade ou aldeia que você entrar, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. Veja que ele diz que tem pessoas no meio da cidade que são dignas. É uma pessoa diferente. Ele dizia: olha, vocês não fiquem na casa de gente do mundo. O que o Senhor quer nos ensinar aqui?
irmãos, que a gente não pode tratar todas as pessoas como se elas fossem iguais. Tem gente que tem amizade com o santo e com o profano. Não vê diferença. Você não consegue ver diferença na amizade que você tem com uma pessoa que vive no mundo só fazendo coisas loucas? Ele diz, olha, não fique na casa dessa gente. Por quê? Porque quem vive a vida do mundo tem à sua volta muitos espíritos imundos. E se você for se aninhar lá na casa dele, e se você tiver uma estreita convivência com ele, o que vai acontecer? Esses espíritos imundos vão passar a andar com você. Nossa, pastor, mas então a coisa é muito séria. É muito séria, irmãos. A gente tem que saber com quem a gente anda. Não tem um ditado antigo que diz, olha, diga-me com quem andas, te direis quem és. Você não pode ter amizade com qualquer pessoa. Se relacionar com qualquer pessoa, tudo bem, faz parte da vida profissional, da nossa vida de relação. Mas amizade, sentar com as pessoas na mesa, no dizer da Escritura, que é comer juntos, ter amizade, ter intimidade, não pode ser com qualquer pessoa. Tem que ser com alguém que seja digno. Veja quantos cuidados nós precisamos ter para o desempenho do nosso ministério. Amém, irmão? Instrução aos discípulos do Senhor. Quando você visitar uma casa, eu faço sempre isso. Quando você visita uma casa de um estranho, de alguém, às vezes há ocasiões em que nós somos chamados para ir a uma casa, orar por um enfermo, por alguém que está precisando de socorro. Quando você entra na casa, você abençoa a casa. A bênção não é sua, é de Deus. Abençoa aquela casa. Veja o que ele diz. Quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se ela não for digna, torne para vós a vossa paz. Os irmãos perceberam a importância de você abençoar aquela casa? Porque se a casa for digna, se ela estiver sob o império do diabo, dos espíritos imundos, a sua paz vai entrar ali e vai afastar daquela casa e dos seus habitantes todo o mal. Amém. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O Senhor está dando os dons dele para o seu povo. Nesse tempo aqui, ele deu pessoalmente os dons aos discípulos. Mas ele disse, eu vou para meu Pai e vou enviar para vocês o Espírito Santo, para que ele esteja sempre convosco. E deu a nós os dons e nos credenciou para que cada um de nós fôssemos discípulos do Senhor, homens e mulheres, servindo aos interesses do Evangelho e a esta causa nobre de se construir um novo mundo. Sem doença. O pastor disse muito bem. Muitas doenças que eram extintas estão aparecendo com grande força e vem destruindo vidas. Nós falamos aqui de um mundo sem doença, sem violência, sem muros, sem grades, onde as pessoas todas vão estar envoltas num espírito do bem, que é o Espírito de Deus. Amém? Uma humanidade que todos nós sonhamos, e ela pode ser uma realidade se nós nos engajarmos para dela fazer parte, porque essa é a promessa do Senhor. E a promessa do Senhor tem garantia. É selado com o Espírito Santo da promessa. Tem garantia. Significa o quê? Que vai acontecer, porque esta é a vontade do Criador. Bem? Olha,
está acima da concepção religiosa tradicional. A igreja está percebendo isso. Não se trata de uma igreja resolver os problemas da humanidade. Trata-se de se conscientizar o povo de Deus que a humanidade vai mudar. Eu quero participar. Você quer participar? Levante a mão. Todo mundo quer participar? Parece que sim, graças a Deus, aleluia. Amém. Senhor, Satanás não roube essa decisão. Se, no entanto, ninguém vos receber, nós vamos falar da palavra de Deus a pessoas que não vão aceitar, vão fazer pouco caso, vão fazer graça da palavra de Deus. Fique tranquilo. Se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó das vossas sandálias. Em verdade eu vos digo que no dia do juízo, esse dia não vai ser fácil. Haverá menos rigor para aquela cidade, para aquelas pessoas. Haverá mais rigor do que para a cidade de Sodoma e Gomorra. Olha só, e Sodoma e Gomorra são as cidades conhecidas como as piores da história. O povo só vivia fazendo pecado e doidices de toda a ordem. O juízo para elas será mais brando do que para as pessoas que não aceitarem a palavra de Cristo. Nossa, então eu estou com toda essa autoridade. Está. Então a minha palavra pode condenar alguém? Pode. Pode salvar alguém? Pode. Eu posso perdoar os pecados de alguém com a palavra de Deus na minha boca? Pode. É Cristo que te dá essa herança, esse dom. Mas é muito sério mesmo, não é? É muito sério mesmo a palavra de Deus. Aí daqueles que não escutam a palavra, que não se interessam, que fazem pouco caso, que fazem graça da palavra de Deus. Haverá choro e ranger de dentes. E o Senhor nos alerta aqui, irmãos, para nós concluirmos. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Esse mundo é o mundo do príncipe da escuridão. O ambiente aqui não é favorável a nós, não. Pastor, tem vezes que eu fico assim pensando, tudo que eu vou fazer parece que não dá certo. Pode ser que quem está operando contra você é o príncipe do mundo. Ele não gosta de você. Sabe por quê? Você pode ser um servo de Deus. O Senhor pode estar esperando você despertar para a verdade que está no Evangelho, para você começar a libertar pessoas com seus dons, para você curar pessoas com seus dons. Com a sua palavra, você libertar os que estão escravos do diabo. Você nem sabe. Você está dormindo, cuidando do campo e do gado de casa. Acorda, criatura. Nós não podemos perder toda a nossa vida com os tesouros que o ladrão rouba. Temos que nos dedicar aos tesouros que a traça não corrói. São os tesouros eternos. Você tem dons que o diabo não quer que você use. Por isso ele fica à tua volta mentindo para você, dizendo que o seu Deus não cuida das tuas bugigangas, dizendo que você é um inútil, que você é um incapaz, que você é um pecador. Ele não quer que você use os seus dons. Esse lugar é um lugar de lobos. Quem são os lobos? São pessoas cujas mentes estão dominadas pelo mal, pelo espírito desse mundo. São pessoas que só pensam nas coisas da vida terrena. O apóstolo Paulo dizia, o Deus dessas pessoas é o ventre delas, só pensa em comer, em beber e mais nada, irmãos.
não pensa em mover uma palha pelo bem das outras pessoas. Não se pode construir uma humanidade civilizada com indivíduos dessa categoria. Esses lobos precisam ir embora do mundo e vão. É tempo de separação, bode e ovelha. Joio e trigo. Ele alerta você, você vai servir o Senhor. A palavra do pastor hoje despertou o coração de muitos irmãos que ouviram agora aqui na igreja, lá pela internet. Amém. Estamos contentes. No entanto, te prepare, porque a tarefa não é fácil. Eis que eu vos envio ao meio de lobos. Vocês são minhas ovelhas. Olha o perigo. Portanto, sede prudentes como as serpentes. Como é que a serpente anda assim? Cuidadinho, né? Eita. Ela vai ali na frente, dá uma olhadinha e volta. Não é assim que ela anda? Preste atenção quando você vê uma serpente. Não chega muito perto para ela não te picar. Mas veja assim como ela anda, bem cuidadosa, não é? Ali, com prudência. Ele diz, o meu servo precisa ser prudente, cuidadoso, sabendo onde ele está pondo o seu pé. O que eu vou falar? Fale sobre a palavra de Deus. O que você acha disso ou daquilo? Eu digo que a palavra de Deus diz isso e aquilo a esse respeito. A minha palavra é a palavra de Deus. Seja prudente. Se você não gostar, bom, não sei. Aí é com Deus. Quando você estiver do outro lado, você fala com Ele. Porque a pessoa nem sempre pensa que vai morrer, né? Você vive aí sem pensar que vai morrer. Aí você lembra Ele. Ah, você não gostou? Não gostei muito, eu acho que isso aí não... Bom, tudo bem, você não gostou, mas está na palavra de Deus. Está escrito aqui, ó, para a nossa felicidade. Se você não quiser seguir, você se entenda com Ele depois. Do lado de lá. Daí, às vezes, até cai a ficha do sujeito, né? Nossa, eu vou morrer. Então, vamos morrer, todo mundo. Vamos estar diante de Deus, do Senhor, do Criador, aquele que deu vida a nós. Então, sejamos prudentes. E sejamos inofensivos. Não se pode esperar nenhum ato de violência, nenhum ato de agressividade daquele que é um servo de Jesus. Sejamos mansos, inofensivos, como as pombas. Ainda que soframos prejuízos, ainda que alguém nos calunie, ainda que alguém nos aborreça, ninguém pode roubar a nossa paz, a paz que temos com Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor. Se você foi tocado nessa noite, neste dia por esta palavra, comece a desempenhar a sua tarefa. Põe em prática o seu ministério. Quando você estiver diante de um tormento qualquer, uma anormalidade comportamental, seja o que for, ore, clame, chame pelo Senhor, Ele virá e fará a boa obra. Que a igreja seja abençoada, os irmãos reunidos aqui e os que conosco estão em outros lugares. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz